Vai abençoando, Pai amado, o ministério, Senhor, de dança, Senhor. Vai abençoando, Pai, cada um que presente, Pai, cada visitante, Pai, que chegar aqui, Pai, ele venha, Senhor amado, estar dentro, Pai amado, e que tu venha abraçar, Senhor, com o teu amor, com a tua unção, com o teu poder, Pai, porque a tua palavra, Senhor amado, ela tem poder, ela vai muito além, Senhor, do que eu não posso imaginar, Pai. Em nome de Jesus, essa oração que faço, creio na tua provisão, creio na vitória, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Filho de Deus, e você não é mais escravo do medo.
maioria, né? Nós estamos no mês das mulheres e as mulheres foram convocadas a uma missão. Quem diz sim? Sim! Quem diz eis-me aqui? Eis-me aqui! Então, durante todo o mês, nós vamos estar vendo aqui mulheres no culto, trazendo a palavra, ministrando, quem sabe louvor, amém? Eu creio. Algo especial, algo que tocou aí, Deus tocou no meu coração, algo lindo que você sabe fazer e está guardado. Então, chegou o mês para você explorar, colocar para fora, amém? Vamos passar esses domingos, nas quartas-feiras, todos os cultos, vendo mulheres de Deus nos ensinando, ministrando ao nosso coração. Por isso eu peço, convidem, tragam visitantes, se preparem, estejam prontas e eis-me aqui, né? Em nome de Jesus, amém? Está pronto aí, Juninho? A nossa programação da semana começando. Não, pode pular aí. Ainda não. Daqui a pouco. Primeira é na terça-feira. Aliás, na quarta-feira. Quarta-feira, nosso culto profético, começando aí às 19h30. Tem sido um culto melhor do que o outro, tem sido bênção, irmãos. Eu te convido, se você ainda não está participando, não está vindo, venha, porque é maravilhoso a presença do Senhor aqui. Tem sido palpável. Tem sido tremendo. O Espírito Santo tem atuado, tem falado. E está sendo lindo. Só está faltando você e um amigo seu e um visitante seu. Venha orar, venha prestar louvores ao Deus Altíssimo, venha declarar, né? Venha profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a vida daquele que você ama, que você também deseja de tê-lo aqui, em nome de Jesus, amém? 19h30 estamos aqui. Na quinta-feira nós temos o discipulado. O pastor não quer falar? Falei. Quer falar mais alguma coisa? O pessoal que ainda não fez o cadastro, procure pastora Josi, tá? Para podermos iniciar quinta-feira, né? Pronto, ele vai comunicando com vocês, tá? Por favor, procure ali aquela mulher bonita, linda, chique, que é bênção. Procurem ela, irmãos. É muito importante na vida do cristão crescer. Sabe aquela plantinha que nasce, passa anos e anos e não cresce, não dá frutos, não floresce, fica ali pequenininha, quase ninguém vê. Deus não te chamou para ser assim. Deus nos chamou para frutificar, para florescer, para dar sombra, para ser útil. Nossas folhas precisam servir como remédio, nossos frutos precisam servir como alimento. E a gente só pode fazer isso dando um passo de cada vez. E o primeiro dele, você que entregou sua vida a Jesus, você que já está aqui há algum tempo e ainda não fez, é o discipulado, porque ali o pastor Ginaldo, a pastora Josi vai com toda a paciência do mundo ensinando aos pouquinhos cada coisinha, cada dúvida a respeito da palavra do Senhor. Amém? Então, está tudo bonitinho, organizado. Procure a pastora Josi e venha. Na quinta também nós temos célula lá na casa dos pais da nossa irmã Elisângela, aquela bem baixinha. Sabe qual é, né? Aquela moça bem altona, grandona, gigante. Acho que é a mais alta que temos aqui na rua 69. Se você não sabe onde é, você pode esperar a gente aqui na frente, que a gente sempre sai daqui da frente da igreja. Estamos lá fazendo um trabalho lindo, sabe? Vidas conhecendo esse Jesus que nós servimos, vidas se achegando ao nosso Deus. E você pode fazer parte dela também. Amém? No sábado, dia 15 de março,
o culto da rede jovem. Tem jovem aí? Tem? Amém? Vixe, tem não. Só tem um ali. Vamos pensar, vamos multiplicar. Tem outro ali que nunca veio por sinal, né, Igor? Puxa a orelha aqui, Igor. Você é capaz de trazer, não só vir, mas trazer um monte de jovem. Você é popular, conhece muita gente. Vamos participar desse culto, irmãos. Eu estou doida para sair daqui e ver vocês fazendo essa obra. Cantando, grupo de louvor, jovens, grupo tocando, evangelizando, fazendo aquilo que foi delegado a nós, levar o evangelho a toda criatura, amém? Qualquer coisa vocês podem procurar esse jovem aqui, viu? E no sábado, dia 29, o último sábado do mês, é o que, irmãs? Não, pode ser mais bonito. É o que, irmãs? Rede de mulheres. É a nossa rede de mulheres. Nós iremos começar às 16 horas. Vamos ter uma palestra no dia. Sorriso, cara. Uma palestra no dia. Trazida pela nossa irmã Sandra. Vamos ter uma novidade. Vamos ter um intervalo, um coffee break aí, abençoado, glória. E depois nós vamos começar, de fato, o culto, mas vamos terminar mais cedo, às 8 horas, para as irmãs que não têm marido do evangélico, né, para não estar reclamando. Vamos terminar cedo, amém? Em nome de Jesus, convidem, irmãs, orem por esse trabalho, orem por nós que estamos na frente. Vamos orar em nome de Jesus. E Deus, Ele há de fazer. Aliás, Ele já está fazendo, amém? Amém? Glória a Deus. E no domingo é esse culto maravilhoso que você está participando hoje, começando às 19 horas até às 21 horas. E você pode deixar de vir sozinho e começar a trazer a chave de casa. Tranca a porta e traz a família todinha, amém? Amém. Glória a Deus. Não fique com a bênção só para você, mas seja multiplicador. Amém? Glória a Deus, aplauda Jesus. Eu peço a vocês que abram suas Bíblias em Marcos 10. Marcos 10. A história daquele jovem que a Bíblia diz que ele era tão correto. Era um jovem, talvez até mais crente do que muitos de nós, porque ele disse a Jesus que desde criança já executava, já vivia, já fazia os 10 mandamentos na vida dele. Mas eu acredito que ele sentia então um vazio tão grande, porque ele chega para Jesus e diz: o que é que eu posso fazer, Senhor? O que é que está faltando na minha vida para que eu possa herdar o reino dos céus? Jesus olha para ele e, conhecendo com aqueles olhos, e ele diz: vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. Porque Deus sabia que ele tinha muito. Ele era muito rico, tinha grandes posses. A Bíblia diz que aquele jovem se entristeceu e foi embora. Sabe o que isso quer nos ensinar, irmãos? Que o coração daquele jovem estava em dinheiro, estava nas suas posses. Talvez por ele ser cumpridor da palavra do Senhor, ele tinha prazer em ajudar, em abençoar os pobres, em abençoar quem precisava. E aquilo não lhe fazia falta, porque ele tinha muito. E por ter muito, não é algo que seja ruim. Quem não quer poder comprar aquilo que seu filho pede, poder ter, sabe, comprar em abastança e não ter falta, não ficar desesperado como é que vai pagar aquela conta, aquele cartão, porque tem que sobra. Isso não é erro, não é pecado, porque a Bíblia diz que Davi tinha muito. Davi era rei e tinha muito, irmãos.
E a Bíblia diz que o seu coração era segundo o coração de Deus. Davi não se negava a dar na casa do Senhor. Davi, ele tinha um coração tão dado que antes mesmo de morrer, ele preparou todo o ouro, prata, tudo que ia precisar para que o templo de Salomão fosse construído. Então, ter não é um problema, até porque a palavra diz: sobre o muito me colocarei. Temos inúmeras promessas do Senhor sobre aqueles que são justos e fiéis. Ele diz que faz transbordar. Ele usou muitos homens que multiplicaram na vida de muitos que foram fiéis. O Senhor disse que se nós permanecêssemos fiéis, nós poderíamos comer do melhor dessa terra. Então ter não era o problema. O problema estava em amar demais o dinheiro. E aí isso o Senhor não aceita. E aí isso é quebra do primeiro mandamento. Lembra? Amarás o Senhor teu Deus sobre, acima de todas as coisas. Eu não posso amar a Deus igual a qualquer outra coisa. Eu não posso amar. E o versículo vai dizer, se você ler, a pai, nem a mãe, nem a irmão, nem a irmã, nem a esposa, nem a esposo, nem as minhas fazendas, nem as minhas propriedades. Eu não posso amar mais do que a Deus. Eu não posso amar igual. O Senhor tem que estar acima de tudo e de todas as coisas. Amém? É por isso que nós estamos sempre aqui, irmãos, trazendo uma palavra, ministrando o teu coração. Que você não se deixe, mas se permita aprovar das maravilhas que Deus tem para mim e para você. Aqueles que são dizimistas e ofertantes, aqueles que são primiciantes no altar do Senhor. Não se prive de receber o que Deus tem para te dar quando você cumprir. E aí o texto vai dizer que Pedro chega para Jesus e diz: mas nós, Senhor, abrimos mão de tudo para te seguir. Aí sabe o que Deus diz? Aqueles que abrem mão de pai, mãe, filho, esposa, esposo e de todos os seus bens por amor a mim, eu prometo, darei 100 vezes mais. Irmãos, que Deus é esse? 100 vezes mais. Não é uma vez não, não é o dobro, não é o triplo, é 100 vezes mais daqueles que com o coração se entregam por inteiro a mim, deixam tudo, até mesmo sua própria vida, por amor a mim e ao Evangelho. Eu darei 100 vezes mais. Ele, creio na palavra, porque não é minha, é dele. Daquele que não mente, daquele que não fala, daquele que não engana, que não se arrepende, que não se esquece do que falou. Eu te convido, minha querida, meu querido, fica de pé e vem neste lugar com alegria e com amor. Com amor. Porque o Senhor disse que tudo que façamos com amor. Com amor. E deposita no altar do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado
queridos. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Onde estão os seus irmãos? Você lembra que o Senhor perguntou isso a Adão? Aliás, a Caim? Onde está o teu irmão? Quando estava dormindo hoje pela madrugada, levantei, não consegui mais dormir, pensando no que eu iria falar hoje. Deus começou a falar no nosso coração de uma forma que o sono foi embora. E nós estamos aqui hoje, é um grande privilégio para nós estar na presença do Senhor. Dia 28 de fevereiro foi o último dia, e dia 1 de março foi o primeiro dia do mês de Adar. E todos devem estar sabendo que dia 28 de fevereiro teve 9 meses, pela segunda vez, segundo o alinhamento dos 7 planetas. E se vocês ouviram falar nisso, se ligaram nisso, mais uma vez aconteceu. Eu quero deixar uma coisa muito clara para vocês: é o último alinhamento do planeta que essa geração verá. Por que, pastor? Tanto porque isso aí vai demorar anos para acontecer novamente, como porque o nosso Jesus está às portas. E eu digo mais: esta é a última geração cristã dessa terra. Última geração. Talvez os nossos sonhos sejam ver os nossos filhos, principalmente quem casou agora, formado lá na frente, rapaz, jovem, adulto, e talvez você nem consiga ver isso. Porque, de fato, essa geração é a última, até que Jesus Cristo volte. Não se indica, irmão, que nós precisamos tanto estar preparados, como buscar preparar, ajudar as pessoas a se prepararem também. Esse mês, eu sempre gosto de lembrar isso, é um mês onde muitos portais são abertos no reino espiritual, e esses portais prevalecem por um bom tempo, principalmente durante esse mês. E se vocês notaram quantas pessoas desapareceram, quantas crianças desaparecidas, quantos jovens, adolescentes que desapareceram, e que na maioria só encontraram o cadáver, e outros que nem encontraram. A gente nunca consegue ligar uma coisa a outra. Sempre a gente acha que é culpa do governo, é culpa disso, é culpa que tem a sua culpa. Tem porque também faz parte disso, porque também lidera debaixo
desse sistema mais livres. Quando você chega a um tempo como esse, em que todo mundo no Brasil quase diz na mesma voz: o ano só começa depois do Carnaval. Porque na verdade tudo trava ali, tudo fica ali, tudo acontece ali. Digo a você com toda tranquilidade: se nós, como cristãos, não tivermos a ousadia, o discernimento de buscar o Senhor, de orar ao Senhor, de clamar o sangue de Jesus, até às vezes nós mesmos nos atrapalhamos. Porque uma das coisas fortes que a gente percebe no Evangelho, e que todo cristão precisa ter, é discernimento do que ele está vivendo, dos dias que ele está vivendo. Aliás, o salmista foi muito enfático quando disse: Senhor, ensina-me a contar os meus dias, ensina-me a entender, a discernir cada dia que eu vivo, o que é que pode acontecer e o que devo fazer para vencer cada dia. E a gente sabe, querido, que até lá vai ter muita coisa. Aliás, não é coincidência, é realidade. No próximo mês, esse mês já, de março, já temos a festa de Purim. Você sabe por que aconteceu a festa de Purim? Alguém lembra da história? Está na Bíblia, mas a gente não se apercebe disso. Livro de Esther. Queriam destruir o povo de Deus. Tramaram por uma destruição do povo de Deus. E é justamente nos últimos dias que se descobre tudo isso, e que Mardoqueu chega para Esther e diz: Esther, você precisa fazer alguma coisa, porque você é rainha, e se você está nesse lugar, porque Deus colocou para você estar nesse lugar para esse momento. Então não pense você que porque você é rainha, você vai se livrar do que vai acontecer. Porque quando descobrirem também que você é judia, vão fazer do mesmo jeito, porque o decreto é para que matem todos os judeus. E é quando Esther resolve convidar todo o povo de Deus para fazer jejum, né? E Deus muda a sorte do seu povo. Era esse o período que nós estamos vivendo hoje. E que vocês não se enganem, queridos. Essa festa Purim, no meio judeu, eles se alegram tanto, eles festejam tanto e usam até máscaras, como se for um carnaval. Mas eles se alegram pelo livramento que Deus deu. No carnaval nós temos uma alegria pelo que Satanás tem feito e vai fazer muito mais. São altares que são levantados todos os dias em tudo que você pensar. E que quando a gente acha, não, mas acidente acontece todos os dias. Presta atenção quantos acidentes só com ônibus e avião aconteceu durante esse período. E a gente fica naquela leseira, às vezes, dizendo: mas quando cai um avião, cai um carro. São altares que são levantados, e quando levantados, eles existem, e quando existem, sempre atrás desgraça. Sempre atrás dessas coisas. E é por isso que nós temos que ter discernimento de Deus para viver esses últimos momentos, principalmente, para que assim as coisas sejam encaminhada dentro da vontade de Deus, principalmente para nós. E eu quero que você abra sua Bíblia. Eu estou falando de uma coisa, talvez você vai dizer: poxa, que mudança
de coisa que o pastor fez. Abra sua Bíblia no livro 1 Coríntios, capítulo 11. E eu vou ler o texto que eu sempre uso aqui na ceia do Senhor, para que você entenda o que eu estou falando de tudo isso. Não só por esse mês, mas por todos os meses. Porque se a gente tem descanso, Satanás não descansa. Se a gente tem lazer, Satanás não tem lazer. O lazer dele é ver desgraça. Se a gente quer folgar na vida, Satanás não tem folga. Ele está o tempo todo. A Bíblia diz: quem bebe é dó. O Senhor perguntou a Satanás: de onde tu vem? De rodear a terra. Ele não para. Agora, isso foi Satanás. Imagina os demônios que o acompanham. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 a 34. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança. Diga: nova aliança. Nova aliança. Do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês farão o quê? Anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Então examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos, doentes, e vários já dormiram. Mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados como o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer e esperem um pelos outros. Se alguém estiver com fome, faça o quê? Come em casa. Para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Amém? Falei tudo aquilo inicialmente, para que a gente entendesse o quanto é necessário ter discernimento, o quanto o crente precisa de discernimento. A gente tem percebido que nesses últimos dias a ênfase nas igrejas maior é no dom de língua, a ênfase maior é no dom de cura, a ênfase maior é no dom de milagre, a ênfase maior é nos dons que na verdade fazem com que as pessoas sejam vistas como alguém que tem poder especial. E essas pessoas, elas são convidadas, elas vão para aqui, para lá, todo mundo quer estar com ela, todo mundo quer ouvi-la, todo mundo quer estar ali para saber o que é que vai acontecer, como é que vai ser o mover. E eu não tenho nada contra isso, outros irmãos entendem isso, mas a gente precisa aprender, sabe, que existem coisas maiores e melhores que muitas vezes a gente deixa para trás. E quando o Senhor falou desses dons no capítulo 13 de 1 Coríntios, Ele vai dizer que de todos os dons, o maior é o, sabe? É o amor. É o que prevalece, é o que vai continuar. Mas aí ele também incluiu fé. E o que é fé, irmãos? Apenas ler e crer?
apenas ler e ter fé no que leu. Ter fé exige também discernimento. É por isso que Paulo é muito enfático quando ele diz que o Espírito Santo também tem o dom de discernir. E o dom de discernir nem sempre é aquele dom que a gente vai buscar e, sabe, tem alguma coisa a fazer através dele, porque ele parece que se concentra mais na gente do que nas pessoas. É uma questão mais pessoal, mais, digamos assim, para dentro de nós mesmos do que para fora. E nessa condição, Paulo, quando vai entregar a ceia do Senhor, vai celebrar a ceia do Senhor na igreja de Corinto, né? Ele fala de coisas muito preciosas que a gente precisa atentar. Por quê? Primeiro, porque ele diz que ele está celebrando a ceia não porque ele quis, ele inventou, ele achou que devia ser assim. Pergunto eu a vocês, Paulo participou da última ceia com os discípulos? Não, nem devia falar nisso, né? Porque quem participou nada falou. Porque quem esteve com Jesus nada disse. Ficou calado. Talvez não discerniu muita coisa, mas Paulo com muita ênfase diz, aquilo que eu aprendi, né? O primeiro versículo aí, eu recebi do Senhor, é o que eu estou entregando a vocês. Eu não estou entregando coisa de homem, não estou entregando coisa que alguém humano me ensinou, mas eu aprendi com o Senhor, e o que Ele me ensinou sobre isso, para aplicar no meu apostolado, eu estou entregando a vocês. E aí ele, muito categoricamente, ele diz, e que mesmo na noite em que ele foi traído, ele cita essa expressão, que me parece, irmão, que Paulo estava presente naquela última ceia. Tão forte a palavra de Paulo que parece que ele estava lá. Ele diz, eu recebi do Senhor, estou entregando. Enquanto ele foi entregar isso aí, era na noite que ele ia ser traído, tá? Mas ele nada alterou naquilo que ele ia fazer. Irmãos, prestem atenção. Eu sou falho, eu sou torto, eu sei, tenho minhas falhas, sei que vocês também, do mesmo modo. Tem hora que a gente chega aqui para ministrar, tem hora que a gente chega aqui para cultuar, para adorar e não encontra condição, sim ou não? A vontade da gente é correr, se afastar, ficar em casa, é não chegar, é não acontecer, de tanta coisa que está ali às vezes nos perturbando. E a ceia do Senhor naquela noite não foi algo de pacificação, não teve paz, foi agonia o tempo todo, era revelando o traidor, era revelando quem ia negar ele, enfim, foi lavar os pés dos discípulos, foi rejeitado por isso. No último momento em que ele sabia que iria começar toda a agonia do seu sofrimento por nós. Mas Paulo diz, ele naquela noite, ele entregou tudo direitinho, ele não falhou em nada. Ele tomou o pão, sabe? Tomou o pão e tendo dado graça, eu já peguei muito essa palavra. Porque há muitos pastores que pegam o cálice, pega isso aqui, o pão, o cálice, e ora, não, agora está abençoado. Pode comer que está abençoado. Como se ele abençoasse o que está aqui. Como se ele pudesse colocar a bênção nesses dois elementos para entregar às pessoas. Tem pessoas que até usam de má fé para ganhar dinheiro das pessoas. E a palavra vai nos dizer que o Senhor, Ele não fez nenhuma outra coisa a não ser grato.
momento difícil, momento que estava ali iniciando um sofrimento, que ele já estava prevendo toda a agonia, mas mesmo assim dizia: eu sou grato. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Nossos corações também devem estar gratos nesse instante, agradecendo a Deus por estarmos aqui nesse momento. Ele não alterou o percurso, o curso do propósito de Deus na sua vida. Ele não mudou nada do que Deus queria para ele, nem também para os seus discípulos. Ele entregou tudo como deveria ser. E ele diz nas suas palavras: isto, deixa eu pegar aqui, isso aqui não é real, isto é o meu corpo. Ele não tinha partido ainda, mas ele pega o pão inteiro e diz: isso aqui é o meu corpo, que é partido por vós, que vai ser dilacerado por vós, que vai se dividir em sua carne por vós. Fazei isto em memória de mim. Todas as vezes, não uma vez, nem duas vezes, quando você estiver feliz, quando você estiver cheio de Deus, não, todas as vezes, independente da situação, lembre-se, memorize a minha pessoa, lembre-se de do que você está com ele na mão, é parte do meu corpo, que vai ser cortado, que é rasgado, partido por vós. Quando a gente olha para o pão, isso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantos pães tem aqui? Quantos pães? É um só. Isso indica unidade. O corpo de Deus tem unidade. Não viemos aqui, irmãos, para trazer as nossas situações e fazer com que as nossas situações superem esse momento, superem o ato que a gente vai fazer daqui a pouco, porque o que nós queremos lembrar é que o corpo de Jesus, apesar de ser partido, ele foi partido por aqueles que fariam parte do seu corpo. Amém ou não? Ele não foi partido pelo mundo, preste bem atenção no que eu vou dizer. Ele morreu pelo mundo, mas o seu corpo não foi partido pelo mundo, foi partido por aqueles que creram realmente no sacrifício salvífico do Senhor. Amém? Aqueles que compõem a igreja do Senhor, aqueles que compõem o corpo do Senhor. Igualmente diz Paulo, depois de cear, tomou o cálice nas suas mãos e disse: este cálice é a nova aliança. Sabe o que o Senhor está dizendo? Houve uma aliança no passado e o povo não foram fiel a ela. Não foram fiel a ela. E não era porque era lei, não era por causa nada disso, não. Ah, não cumpriu porque era lei, o povo se só tinha falado, não era por causa disso, não. A vinda de Cristo como humano nessa terra foi para provar que o humano consegue sim cumprir a vontade de Deus. Que um homem normal consegue fazer a vontade de Deus. Ah, mas eu era Deus, eu sei de tudo isso. Mas ali estava um homem, um humano, sujeito às mesmas paixões, é assim que a Bíblia diz, que podia ter pecado, mas não pecou. Que se humilhou, e só fez se humilhar até a morte de cruz. Era a última instância de um condenado, era morrer numa cruz.
quê? Porque tudo que o Evangelho exige de nós é humildade, é rendição, é o desejo de fazer o melhor para quem fez o melhor por nós. Esse cara é nova aliança do meu sangue. Façam isto. Aqui é uma palavra façam, está no imperativo, precisa fazer. Façam isto em memória de mim, todas as vezes. Guarda isso aí, porque vocês vão entender mais adiante o que eu quero dizer. Amém? Este é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto. Esse é o caso da nova aliança do meu sangue. Façam isto. Imperativo. Não pode fugir, não pode ficar de fora, não tem como correr disso aqui. E aí, queridos, quando a gente olha para o verso 27 e 29, a gente vai encontrar Paulo dizendo: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo, contra o sangue, a vida do corpo. Do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão, beba do cálice. Quem é que tem que se examinar? Quem é que tem que se examinar? Não diga não, diga eu. É melhor. Eu. Não é o pastor que vai te examinar. Não é o pastor que vai determinar nada para a tua vida, para tu deixar de estar aqui ou não fazer isso aqui. Você é que tem que fazer isso. Não é o pastor que vai te suspender da mesa. Não é o pastor que vai te tirar da mesa. Não é ninguém que vai te impedir de participar da mesa. Você que tem que olhar, examinar, discernir o corpo que você faz parte. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. E sem uma compreensão certa, sem uma atitude certa sobre a ceia, comer e beber só vai nos trazer juízo. Eu estou falando aqui com muita verdade. Sem uma consciência do que está fazendo, sabe? Sem um modo como está fazendo, só vai lhe trazer juízo. E eu sei que tem muita gente aí batendo na coxa, então estou certo, eu não participo, estou certo. Primeiros Coríntios 5, 13 e 15, Paulo diz o seguinte: se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservarmos o juízo, é por amor se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Paulo está dizendo: se as pessoas me chamarem de doido, de louco, pelo que eu faço, pelo que eu sou, pelo que eu falo, pelo que eu prego, eu estou fazendo por amor a Deus, porque assim me ordenou, Ele assim me mandou fazer. Mas se conservarmos o juízo, se eu manter o juízo, ou seja, fazer você entender que toda a sua atitude, que tudo aquilo que você imagina e às vezes acha por sua própria vontade que está certo, você pode estar entrando num juízo. Pois o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo é bom demais. Jesus me recebe de todo jeito. Jesus me quer de toda maneira. Jesus quer que eu faça. E se eu não fizer, o amor de Cristo me constrange. Sabe o que quer dizer isso? Quando eu olho para Jesus e vejo aquele amor, um miserável, um desgraçado pecador, eu preciso me constranger dentro de mim mesmo. Eu preciso cada dia melhorar e não piorar. Eu fico envergonhado, Paulo
está dizendo, quando eu olho para o amor de Deus por mim, quando eu encaro, sabe, o amor de Deus na cruz, revelado por Jesus, eu fico com vergonha de mim, porque é que eu sou um miserável pecador, que muitas vezes quero fazer o certo e faço o errado. É Paulo que diz isso. Porque estamos convencidos de que Ele morreu por todos, logo todos morreram. Bata no seu irmão e diz: você já morreu? Enquanto a gente deixa esse ego viver, a gente não está vivendo para Jesus. A gente não morreu. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, é uma responsabilidade muito grande a vida cristã. Não é como muita gente pensa, né? De paizinho, de meu paizinho, de não sei o que, e a vida nada de entrar no eixo, nada de querer fazer a vontade de Deus. A gente precisa entender que esse amor de Deus, ele nos constrange, porque ele tem um princípio. E ele já declarou isso na própria sua palavra: eu amo os que me amam. A bicha já falou isso. Eu amo os que me amam. E os que cedo madrugam me encontram. Quer dizer isso? Aquele que não tem medo de despertar cedo, de fazer sacrifício, de matar, de tirar seu sono, anular o seu sono para estar na minha presença. Aquele que tem coragem de muitas vezes sacrificar o próprio trabalho, porque no outro dia vai trabalhar, mas sacrifica o seu sono para estar na presença de Deus. Aquele que busca de todas as formas estar mais próximo de Deus. Amém ou não? Agora, quais são as implicações que existem no que Paulo está falando sobre não discernir ou sobre discernir o corpo de Jesus? Presta atenção. Eu escolhi falar isso, irmão, porque eu percebo que tem muita gente ainda dentro da igreja perdida quanto à igreja, quanto aos princípios de Jesus, quanto às ordens que a Bíblia demanda para cada um. Quando a gente pergunta às pessoas, na maioria delas, elas sabem que é uma ordenança de Deus. O batismo é uma ordenança de Deus a ser, sim ou não? É, ué? Ele mandou fazer, façam, ide por todo mundo, pregar o meu evangelho a toda criatura, batizando. Isso é imperativo. Tem que fazer. Tem que inventar desculpa, não tem que criar, sabe, meios para querer se livrar de algo que vai acontecer se a gente não cumprir. É importante para a igreja de Jesus não só a compreensão, mas também a prática dessa verdade. Por quê? As nossas atitudes nunca são neutras. Fala comigo. A minha atitude nunca é neutra. Ela tem resultado. Seja de que modo for, nossas atitudes vão trazer algum resultado, alguma consequência. Então não basta apenas saber as coisas certas, mas praticar as coisas do jeito certo, de forma bíblica. Não só a ceia do Senhor é algo certo a se fazer, mas tudo que Ele ordenou fazer também é certo e precisa ser feito, porque é a observância da ordem dada que traz a bênção e não a omissão. É quando eu faço a ordem que foi me dada, ainda que eu não tenha a convicção plena, total que eu gostaria de ter, mas estou lá em obediência, a bênção
peso que o amor de Deus me pede, que eu poderia ser melhor, mas eu estou numa condição ainda que preciso melhorar. Mas eu estou obedecendo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 16, o segundo símbolo da ceia do Senhor é chamado de cálice de bênção. Eu preciso abençoar alguma coisa? Preciso abençoar alguma coisa aqui? Já está abençoado. O propósito de tudo isso é o propósito que Deus determinou para nós. É a ordem que Ele determinou para nós. Eu não preciso abençoar nada, irmão. Só tenho que fazer. Eu tenho que entender que eu preciso estar ali para fazer as coisas acontecerem como Ele mandou. Mas tanto, sabe, o não cear, preste atenção no que eu vou dizer agora. Tanto o não cear ou o cear de forma errada traz juízo. O que é que eu quero dizer com cear de forma errada? Ou não cear? A ordem é cear, sim ou não? Não foi mandado? Mas se eu cometi alguma falha em casa, eu não vou tomar. Eu estou certo? Estou certo nisso? Estou ou não estou? Ordem é ordem. E a ordem não é minha, não é de homem, é a ordem de Deus. Eu é que tenho que vencer as minhas dificuldades e estar diante do Senhor, na mesa do Senhor, para ouvir o que Ele tem para dizer, para ouvir o que Ele tem para fazer na minha vida. Porque tanto faz eu não estar presente e não cear, como eu não vim para cear, é a mesma coisa, eu estou errando do meu jeito. Porque a ordem para o membro é cear, a ordem para o membro é estar no corpo ceando, participando. Eu gosto sempre de dizer, irmãos, que além da palavra dita, da palavra pregada, que a gente tem em todos os cultos, quando a gente chega no dia da ceia, me parece que o Senhor escolheu esse dia para dizer: olha o remédio de vocês, para que vocês continuem sendo obedientes. Tome, vai penetrar o seu coração, vai descer pelo seu sangue, vai penetrar o seu espírito, vai penetrar seja do que for, porque Ele tem uma bênção de mim, da minha parte, e uma bênção sobrenatural. Nós não viemos aqui para comer simplesmente um pedaço de pão e beber um pouco de vinho de suco. Nós viemos para receber algo de Deus, amém ou não? Amém, amém ou não? Amém. E a ceia é para abençoar. A ceia faz a gente relembrar o nosso mestre, e como um espelho, quando a gente começa a olhar para ele, lembrar dele, a gente começa a ver as nossas deficiências, e a gente começa, pelo menos o coração que se constrange diante do amor dele, dizer: perdão, meu Deus, pelo que fiz. Eu quero participar. Eu não estou como devia, mas eu quero participar. Perdoe, eu quero a tua bênção. Mas tem crente que infelizmente acha melhor continuar sisudo, raivoso, embravecido, sabe, cheio de problema lá dentro, do que dizer: Senhor, me descarrega disso aí. Eu estou botando isso para fora para que o Senhor me encha da sua bênção. Quanto à ordem nas nossas atitudes, se é uma ordem que foi dada, nas nossas atitudes é um peso de bênção ou de maldição. Eu já falei isso, mas estou repetindo. Se é uma ordem, qualquer atitude que eu tomar, de obediência ou de não obedecer, tem um peso. Obedecendo de bênção, de não obedecer, um peso de maldição, que só depende de obedecer para receber a bênção, ou não receber a bênção, porque é o obedecer mais ou menos. Eu estou na igreja, mas não vou participar. Ou eu nem vou para a igreja, porque hoje é ceia e eu estou mal.
Então eu quero te chamar agora para uma outra coisa que a se exige. A nossa compreensão também nunca é neutra. Se você compreende o que é um culto, que é qualquer coisa que você fizer, uma oração, uma pregação, se você compreender o que tem por trás disso tudo, você vai entender que para ser também não é diferente. Existe algo por detrás dela que muitas vezes a gente não compreende, não imagina, mas está lá e o Senhor já disse em sua palavra. Porque quando a gente, irmãos, vem, sabe, para este lugar e tem uma consciência do que vai fazer, sabe, a questão, o foco não fica simplesmente na ceia, mas naquilo, sabe, que ela vai referendar, aquilo que ela se refere. E quando eu olho para esse texto, eu vou perceber que é um dos textos muito enfatizado, em que Jesus se diz: eu estou presente na casa, eu estou presente com vocês, sabe? Eu estou com vocês, eu trago a bênção para vocês, lembrem disso de mim, não venha com a cabeça vazia, com a cachola vazia para cá, sabe? Pensando em outra coisa, pensando em outras coisas que deixou em casa, e enfim, os problemas. Venha para lembrar que Ele é que completa todas as coisas. Amém ou não? Pois chegamos a um discernimento sobre o corpo e a comunhão do pão e a bênção do cálice. E é isso que a Bíblia diz. E o pão, ele fala da comunhão. E o que é comunhão? É todo mundo estar no mesmo sentido, no mesmo pensamento, sabe? Tudo ali é uma coisa só. Eu posso olhar na cara de Gabi, eu posso olhar na cara da irmã Viviane, eu posso olhar na cara de pastor Ginaldo, eu posso olhar na cara de quem eu quiser olhar, e mesmo que alguma coisa lá no meu coração diga: não, eu ofendi a meu irmão Neto, mas eu estou disposto para dizer: Pai, perdoa, eu quero comunhão com meu irmão. Mesmo que eu não diga nada a ele, mas eu já falei com meu Pai, eu já falei com meu Jesus. E eu vou chegar perto de Neto e dizer, sem problema nenhum, esse mesmo pastor disser que muitas vezes eu faço: irmão, troca o seu cálice com uma pessoa que está do seu lado. E às vezes quem está do seu lado é a pessoa que você não quer saber. E você vai dar igual. Você quer comunhão. Você não quer barreira, você não quer divisão, você quer comunhão. Ah, mas está lindo, é chato. Esse nome é chato. Mas eu quero comunhão, o que é que eu vou fazer? É ou não é? É comunhão que Ele quer, que Ele exige nesse momento. É a comunhão do pão. E essa comunhão, presta atenção. Eu vou dizer, eu me lembro de a ceia lá nos meus tempos. O pão era partido na hora. Não era assim não. E agora já tem o copinho, que eu lembro com o dentro todo higienizado, fechadinho, para ninguém botar. Porque a gente quer ir ele. Naquela época, era na mão e na hora, assim. Eu pedi o pastor. Claro que ele lavava as mãos. Mas ainda às vezes lavando a mão, a gente ainda tem um pouco de nojo. Me lembro, querido, olha, eu vou falar para vocês que o cálice de suco eram 4 cálices, 5 cálices grandes. E aí os irmãos que serviam a ceia, depois que os irmãos comiam o pão, eles pegavam o cálice, um pedacinho de pano, aí agora o mesmo cálice,
quando veio essa corrida, eu pensei muito nisso. E a comunhão da igreja achou que estava no Covid. O povo não queria mais saber de falar com você, tinha que ter uma máscara, não apertava a sua mão, você era imundo. Está na igreja, está no culto, Jesus está ali, Ele está conosco, mas não. Falar sem máscara para mim não. Eu me lembro que eu andei na rua, não andava sem máscara, nunca usei máscara. E todo mundo estava de máscara, quando as pessoas me viam aí. Eu estava com a cabeça, nós precisamos ter uma compreensão, irmãos, porque a nossa compreensão, ela nunca vai ser neutra, ela também vai trazer consequências, boas ou não. Segundo Paulo, na igreja de Corinto, alguns irmãos estavam na ceia sem comunhão com o corpo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que eles comiam, uns comiam muito, outros ficavam sem nada. Não havia comunhão, ia para lá como se fosse uma festa. Sabe, os primeiros chegassem, comia mais, os que chegassem depois, já não encontrava mais nada. Porque a igreja de Corinto estava achando que a ceia era algo que Judas cita no versículo 12 do seu livro, né? Quando ele diz assim, que havia naquela época uma chamada festa ágape, ou festa da fraternidade. Era uma festa feita pelos judeus, como a gente faz, por exemplo, no final do ano. Ou melhor, no início do ano, vamos fazer uma confraternização, e a confraternização para aqui, para lá, que negócio, né? E aí nessas festas, as pessoas levavam comida, mas aí quem chegava primeiro começava a comer, quando os outros iam chegando, já entravam nos outros, mas os outros não entravam mais comer, porque já acabou. Já terminou. E é por isso que Paulo muito enfaticamente diz: nós devemos esperar um pelos outros. Um pelos outros. Júlio diz: esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês da maneira desonrosa. Ou seja, estão lá embaixo, ninguém está vendo, mas está fazendo pessoas tropeçarem, errarem. Estava acontecendo mesmo na ceia em Corinto. E é por isso que Paulo diz: vocês têm que aprender a discernir o corpo do Senhor. Aí fica um monte de gente achando que o problema da ceia, para não cear, é o pecado que se cometeu, quando o pecado está justamente na falta de honra. O pecado está na falta de respeito ao seu irmão, do cuidado ao seu irmão. E é por isso que é importante cada vez entender que a igreja é um corpo. Amém ou não? E que a falta desse discernimento pode atrair juízo para nós mesmos. Escuta isso aqui, essa expressão que Jesus diz: em memória de mim. Isso aqui já é dito para que acenda um sinal de alerta na nossa mente. Eu não vim para a ceia, eu não vou para culto, eu não vou para lugar nenhum que diz respeito à igreja, porque eu quero agradar a B ou C. Eu vou porque é Jesus que eu preciso agradar. E para eu agradar a Jesus, eu preciso também saber conviver com as pessoas que estão do lado. Estou falando que a gente tem que engolir as coisas erradas das pessoas. Estou falando que a gente tem que aprender a conviver para tentar ajudar essas pessoas. E decidir um pouco não é algo que a gente faça só na hora da ceia. Decidir um pouco, sabe, de Jesus não é apenas num momento. Agora, quando na ceia, eu tenho que. Não, irmão, em todos os momentos, dentro e fora da igreja, você precisa entender o que é ter comunhão, o que é uma aliança de sangue. Ou
você acha que o sangue que me lavou foi de Jesus e o sangue que lavou o irmão foi de outra pessoa qualquer? O sangue foi o mesmo, a aliança é a mesma, mas ele está errando. É problema dele, ele tem que ser examinado, ele tem que buscar ver o que deve fazer para andar em aliança o tempo todo, não somente na hora da ceia, não somente fora dela. Em Mateus capítulo 25, Jesus disse: no dia do juízo das nações, sabe? Ele vai dizer para muita gente: eu não vos conheço. E gente que estava na igreja e fazia isso, e fazia aquilo, e fazia aquilo outro. Mas qual é a razão, ou qual foi a razão de Jesus dizer isso? E por que é que ele viu que essa pessoa não era conhecida dele? E ele vai explicar aqui: teve fome, não me deste de comer. Não sei se já ouviram esse texto, né? Tive sede, não me deste de beber. Estava nu e não me vestiste. Estava preso na prisão e não me visitaste. Estava doente, também não me visitaste. Estava nu e não me vestiste. E alguém vai perguntar: mas Senhor, quando foi que te vimos assim? Ele vai dizer o quê? Quando vocês deixaram de fazer aos pequeninos, aqueles que precisavam, aqueles que a gente muitas vezes escanteia, deixa para lá, esquece, faz de conta que não existe. Se vocês tivessem feito por eles, quando ele chegou até você, quando ele pediu a você, quando ele chamou para uma ajuda, você teria feito para mim, não para ele. E da mesma sorte ele também vai elogiar quem fez em tudo isso. E essas pessoas também conscientemente vão perguntar por quê, ou quando foi que vivimos e fizemos isso. Ele vai responder do mesmo jeito como vocês fizeram um desses pequeninos. E aí, irmãos, a gente tem que entender o que é que o Senhor quer de nós, e por que a ceia é uma ordenança, e por que ele nos chama a atenção de que a gente não pode estar fora dela, por que a gente tem que estar na mesa, porque é na mesa que o Senhor nos ensina, é na mesa que a gente conversa, é na mesa que a gente conta as histórias que a gente vive. Não é somente lá no quarto, lá no segredo, sabe, como a gente diz, no secreto. Eu conto só para Jesus, mas o irmão está lá, sabe, sofrendo, tendo problema por causa de você, e você não quer ir lá, mas quer o perdão de Jesus. Você não quer dizer desculpa, mas está pedindo desculpa a Jesus. Paulo, falando aos Colossenses, disse: nós devemos fazer as coisas como para o Senhor e não para homens, pois é a Cristo que servimos. Ele fala aos Colossenses isso. Como servos na igreja ou fora dela, qualquer coisa que façamos exige, sabe, a compreensão de que é para Jesus que a gente está fazendo. Não perca a sua paz, não perca a sua postura cristã por causa de alguma coisa que fizeram com você. Saiba, sabe, reverter tudo isso, como diz a palavra de Deus, fazendo bem, agindo como função. É claro que muitas vezes a gente olha para pessoas que nem merece fazer mais, mas eu vou fazer. Não sei o que eu tenho, irmão, eu tenho um problema comigo muito sério. Eu não sei ver alguém tendo uma situação de dificuldade e eu não poder ajudar. Eu, às vezes estou assistindo programas televisivos, né, que às vezes mostra a realidade de certas pessoas que estão na rua numa dificuldade tremenda, passando uma necessidade tremenda. E aí o repórter começa a conversar com aquelas pessoas e daí começa a pedir pede para botar o Pix na televisão. Eu não consigo não fazer um Pix no mandato. Porque a gente precisa ajudar as pessoas. A
A gente precisa entender que mesmo à distância, aquilo que a gente faz não faz porque é uma pessoa, que faz porque é o próprio Jesus ali. Porque Ele faria o mesmo. Amém? E é importante cada membro discernir a presença de Jesus nos seus atos. Em dois aspectos. Primeiro, o corpo de Cristo físico, quando Ele esteve aqui, sentiu fome, sentiu sede, precisou de cuidados, precisou de pessoas dispostas para sustentar, para manter a vida de Jesus enquanto Ele estava aqui. Porque Ele não trabalhava, Ele passava o dia evangelizando e à noite subia o monte. Eu não sei nem se Ele orava, se Ele dormia. Mas a Bíblia diz que toda noite estava no monte orando. E Deus preparou pessoas para isso. Na sua morte, no seu sepultamento, Ele não tinha sepultura, não tinha nada. Mas havia pessoas que foi lá e resolveu a situação. Se Deus fez isso com o Filho dele, por que não fará com você que crê nele? Quando tentaram embalsamar o corpo de Jesus, falta de consciência, falta de conhecimento, porque se Ele disse que iria ressuscitar, para que bálsamo? Bálsamo é para manter o cara lá no troço lá sem acontecer? Para que bálsamo ia ressuscitar no terceiro dia? Mas muita gente imaginou, não, vamos lá levar especiaria para ele, para embalsamar, ele já está enterrado. E quando chegou lá, se preparou com um anjo e Jesus já havia ressuscitado. Por quê? Ele precisou dos céus, ele precisou de Deus, ele precisou das pessoas. E se a gente precisa do socorro de Deus, a gente precisa entender que primeiro a gente tem que socorrer as pessoas, atender as pessoas, ajudar as pessoas. Porque o céu só se faz presente quando a gente já está ali fazendo. A Bíblia diz que quando Ele ressuscitou, Ele já não tinha mais o mesmo corpo, o corpo era glorificado. Olha para mim, porque Ele também disse que a sua igreja é uma igreja sem marca, sem mancha, sem ruga. É uma igreja gloriosa. O que significa? Glorificada. Então para de estar achando que aqui é o pior lugar do mundo. Para de achar que a igreja de Deus é o pior, porque tem algumas coisas que você não gosta, tem algumas coisas que você não se dá bem. Aqui é o lugar. A igreja é gloriosa pelo que ela faz, a igreja é gloriosa pelo que ela imagina, e imagina com a mente de Cristo, não com a sua própria mente. Se o corpo físico de Jesus necessitou de pessoas para socorrer pessoas, por que é que o corpo espiritual, que é a igreja, vai ser diferente? Tudo vai estar no lugar, tudo é tranquilidade. Não, irmão, não é. Se eu perguntasse a você sabe quando você já investiu na sua saúde? Alguém poderia dizer o resultado? O tanto que já gastou? Mas é o seu corpo. Você tem gastado tanto no previsto resultado, mas você ainda continua gastando, por quê? Você não quer morrer. Você continua investindo nessas coisas, porque você quer viver bem, você quer ter saúde. E como é que é diferente na igreja? Se somos membros, se somos órgãos desse corpo, estamos ligados uns aos outros, por que queremos arrancar aqueles que não estão em condição como nós? Por que queremos ser os médicos, cirurgiões do corpo de Cristo? Por que queremos ser nossos próprios cirurgiões? Não vou, porque eu estou em pecado. Vou para casa, vou fazer o que o mundo quer. São rebeldes e não crentes. Porque o crente prefere fazer a vontade do Senhor. A outra coisa que a gente precisa entender
Cristo, quando ressuscitou, ele foi muito claro. Ele disse a Tomé: olha, Tomé, um espírito não tem carne nem osso. E como você vê que eu tenho, toca em minha palma e meu corpo, eu tenho carne e osso. Mas ele já tinha ressuscitado. Ele passou por paredes sem precisar de abrir porta. E quando ele chama a igreja de gloriosa, ele está querendo dizer o quê? Olha para mim. Quando ele trata a sua igreja, ou vê a sua igreja como uma igreja gloriosa, o que é que ele está dizendo? Não há dificuldade que essa igreja não vença. Amém? Não há barreira, não há parede que ela não possa atravessar, porque é uma igreja gloriosa, porque é uma igreja que faz consciência, ela é uma igreja que sabe o que está fazendo, ela sabe que as suas atitudes têm peso de bênção também, e principalmente isso. E a igreja tem essa característica de Cristo, irmãos, olha bem isso. E quando ele nos convida para a ceia, quando ele nos convida para esse momento, ele entende que essa igreja tem essa característica de vencer o que às vezes a gente acha que não vai vencer. Eu olho para certas coisas na Bíblia e fico admirado. Quando eu luto, quando Filipe, o Espírito diz a Filipe: olha, vai para algum lugar que eu esqueci, porque lá eu tenho algo para você fazer. A Bíblia diz que ele é transportado para perto onde está aquele cidadão. Aquele cidadão, um etíope, vinha de longe, tinha um carro interessante, aonde ele fazia parte da cidade, do país que ele fazia parte, era poderoso, estava quase se convertendo, porque a Bíblia diz que ele ia a toda a festa judaica, não era simplesmente naquele momento, ele comparecia, ele sempre ia, mas precisava ter consciência. E aí Deus transporta Filipe para pregar, para ensinar aquele homem. E a Bíblia diz que aquele homem sai dali, sabe, batizado nas águas, já sabendo o que devia fazer. E de certo mudou a vida de muita gente no lugar onde ele habitava. Quero encerrar aqui com esse texto. Efésios 1, 22 e 5, 25 e 27. Paulo vai dizer aos Efésios: ele sujeitou todas as coisas, está falando de Jesus, ele sujeitou todas as, aliás, Deus, ele sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Não tem nada acima dos pés dele. Preste atenção. Muitas vezes lê a Bíblia e não consegue entender o que Deus está falando. Vou repetir: ele sujeitou, que é sujeitar, por ali no domínio. Sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Deu essa comissão à igreja, transferiu aquilo que Deus deu para ele, para a igreja, porque a igreja é o seu corpo. Então está, olha para cá que o negócio é sério, está debaixo do pé de Cristo. Significa que a igreja está reinando sobre todas as coisas, tudo está debaixo do pé deste corpo. O qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Não tem nada incompleto para o Senhor não completar.
A igreja tem que ser uma igreja completa, cheia, plena de Deus, de Jesus Cristo. E o restante do texto, capítulo 5, vai dizer: Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, sem defeito, sem acusação. Se fosse perguntar quem se acha perfeito aqui, com certeza ninguém iria dizer eu, porque nem eu mesmo iria dizer. Mas Jesus nos vê assim, porque dentro de nós Ele colocou algo que nos faz ser assim. Ele colocou o seu Espírito em nós para preencher todos os vazios, todas as lacunas, tudo que for necessário, para curar tudo que for preciso, para dar jeito em tudo que precisa. E é por isso que eu falei domingo, vou repetir novamente hoje. Igreja, como corpo de Jesus, ainda que não pareça, é o lugar da Shalom de Deus. Amém. Onde a gente pode usar essa expressão, ao invés de murmurar, de reclamar, de xingar, a gente pode usar essa expressão, dessa palavra Shalom, e dizer assim: ainda que a gente esteja caído pelas tabelas, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Somos imperfeitos, mas nada está faltando, nada está quebrado, nada está fora do lugar. Lembra das 3 parábolas que falamos na semana passada? Filho estava distante, a ovelha se perdeu, podia estar até morta. O homem vai atrás da ovelha, mas para ter certeza, sabe, de que encontrou ela, ele tinha que ir até o final da história. Ele poderia chegar lá e encontrar ela morta, comida por animais, quebrado ou alguma coisa, mas ele tinha que ter certeza que realmente encontrou sua ovelha, muito embora não pudesse trazer de volta. E não dá sossego a si mesmo, mas ir até o fim. E por final ele encontrou a ovelha numa condição que não tinha nada quebrado. A mulher encontrou sua dracma e completou o que estava faltando. O pai colocou os 2 filhos no lugar. Significa Shalom. Por isso eu gosto muito de usar essa expressão, irmão, em vez de graça, Pai, em vez de Pai do Senhor, Pai de Deus. Porque o teor dessa palavra é muito grande. Jesus Cristo foi muito enfático quando diz: eu não dou como o mundo dá. Ela é diferente. Fica de pé. Está na hora da gente sair daquela história de cada um no seu quadrado. A igreja do Senhor não tem isso. É um quadrado para todo mundo. Tudo tem que estar no mesmo lugar. Está na hora da gente sair do isolamento e cuidar um dos outros. Está na hora da gente entender que a gente precisa, como corpo, como membro desse corpo,
se autoexaminar, não para se excluir, mas para se incluir. Se incluir no lugar da bênção, se incluir na obediência, se incluir na condição que o Senhor deseja, porque Ele deu uma hora que nós precisamos estar. Pai, nessa noite, o Senhor me mudou a noite quase toda para falar isso hoje. Que a gente esteja com o coração desarmado nesta noite. Que o nosso ego esteja quebrantado. E que ao fazer parte dessa ceia, a gente possa sair daqui gritando e dizendo: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, sou mais que vencedor. Que nessa noite nós possamos sair daqui e levar para a nossa casa, para o nosso lar, a bênção do Senhor através da sua palavra. Nós não somos a igreja individualmente falando, mas nós somos um corpo dentro do corpo. Um corpo que precisa ser usado, um membro que precisa ser usado para abençoar o corpo. Um corpo ou membro que precisa estar ligado um ao outro para ajudar, abençoar, fazer o corpo andar, se mover sem problema. E não ficar apenas esperando que alguém traga cura, mas se autoexaminar e dizer: eu preciso mudar, eu preciso ser diferente, eu preciso começar essa obra em mim mesmo, eu preciso olhar mais para dentro de mim do que para fora, eu preciso impor as mãos mais em mim do que nas pessoas, eu preciso falar mais para mim do que para as pessoas, eu preciso tratar mais de mim do que das pessoas. Porque quando nós tivermos essa consciência, certamente as nossas atitudes serão diferentes. E certamente não somente a ceia, mas tudo aquilo que a igreja tiver que fazer será um momento de bênção para nós.